Olá, doutores e doutoras. Vamos agora em mais uma lei penal especial para comentarmos aqui com vocês, futuros delegados de polícia. Sou o professor Ivan Marques e vamos embora para a lei das organizações criminosas. Só lei escolhida a dedo aqui para você no nosso curso e a lei 12.850 de 2013, claro, não poderia ficar de fora. Seja pela relevância dela, pela quantidade de questões de prova que a gente pode extrair dessa lei e, claro, pelas interferências ou acréscimos, incrementos do chamado pacote anticrime. Eu poupei você desse tipo de detalhe, redação alterada pela lei tal, incluído pela lei tal, para trazer para você conteúdo. Conteúdo que você precisa saber, entender, memorizar e saber transmitir. Vamos estudar então a 12.850 de 2013, a chamada Lei das Organizações Criminosas. Bora lá! Começando aqui pela natureza jurídica do acordo de colaboração premiada. Pergunta espetacular para o teu concurso. Por quê? Porque havia divergência doutrinária. Até o pacotão anticrime aí, a gente desconfiava que aquilo era uma espécie de contrato, né? Senta o delegado de um lado, o colaborador do outro, com o advogado, e eles negociam. O cara vai soltando aos pouquinhos o que ele tem, com as provas que ele tem, guardando segredinhos para o meio da negociação, para tentar aumentar o prêmio dele, e do lado de cá o Estado, ou delegado de polícia, ou representante do Ministério Público, tentando entender aí o que o cara tem de concreto, para ver se vale a pena ou não negociar. Então, reuniões muito sérias, muito trabalhadas, confiança conquistada aos poucos, vão construindo aí este acordo de colaboração premiada. Isso é na prática. A gente está na advocacia criminal há muito tempo, sabemos aí, conhecemos como funcionou a colaboração premiada na sua origem, as dificuldades, os problemas, o que deu certo, o que deu errado, e por isso que houve um aperfeiçoamento desse instituto tão importante e cravou-se aqui qual é a natureza jurídica da colaboração premiada. Então anota aí, questão clara de prova, que o acordo de... não a colaboração premiada, o acordo de colaboração premiada é sim um negócio jurídico processual. É um negócio jurídico processual. E mais, um meio de se obter provas. Um meio de obtenção de prova. Isso é fundamental para você entender o tema, que acordo de colaboração premiada não é prova. Acordo de colaboração premiada não é prova. Você não pode usar o acordo e condenar o cara. Você não pode usar o acordo e falar, a materialidade está comprovada pelo acordo de colaboração premiada. Para, cara. Isso é um negócio jurídico. Isso é um meio de se obter provas. Tá? Então a gente usa as declarações do X9, do cagueta, do colaborador, usa o que o cara entregou, as provas que ele trouxe, aí sim. Prova documental, prova testemunhal, interceptação telefônica, captação ambiental, confissão, declarações do ofendido. Então, tudo aquilo que admite em direito como prova, provas em espécie, que todos os senhores estudam em processo penal, aquilo é prova. Acordo de colaboração, não. Ele é um negócio jurídico pactuado entre as partes, maiores, capazes e representados, nos limites da lei, e o controle da legalidade é feita pelo magistrado, que não participa das negociações e fica lá no cantinho dele, tá? Delegado, sim. Ministério Público, sim. Defensor Público, sim. Advogado, sim. E o colaborador. Essa é a turma da negociação, do negócio jurídico, tá bom? Negócio jurídico processual. Não é prova, mas é sim um meio de obtenção de prova. Você sabe que o acordo de colaboração premiada é um meio de se obter prova e é um negócio jurídico processual, você já tem 2 pontos aí na tua prova, cara, tá bom? Então, não esquece destas 2 informações importantíssimas. Esse meio de se obter prova, meio de obtenção de prova, ele pressupõe muita utilidade, claro, e um interesse público relevante. Muito bem.
proposta de acordo. Então perceba que aqui em cima a gente tem acordo. Acordo firmado é um negócio jurídico processual, é um meio de se obter prova, o acordo. Olha aqui embaixo como muda a redação. Esse cuidado que você precisa ter para não patinar na prova. E antes de ter acordo, professor, a proposta de acordo. O que a gente pode responder sobre ela na prova? A proposta de acordo de colaboração premiada pode ser sumariamente indeferida. Claro, com a devida justificativa, cientificando-se o interessado. Então, só para que vocês saibam como isso funcionou na prática com alguns escritórios de advocacia, o cliente contratava o escritório, falava, escritório, roubei pra caramba, sou corrupto mesmo, mas eu não quero ir pra cadeia. A ideia de ser preso não me agrada. O que você tem para me oferecer aí? Aí o cara chega falando, vamos fazer uma colaboração. Você conta a historinha e a gente negocia que você mesmo sendo réu colaborador, mesmo sendo condenado na sentença, não vá preso. Fechou? Fechou. Aí o escritório vai, monta aquela proposta de acordo de colaboração premiada e submetia. Aí voltava com o seguinte despacho: não temos interesse no que o seu cliente tem para dizer. E aí foi rejeitada liminarmente, rejeitada de plano, e você era cientificado disso, tá bom? Então, continua podendo ser indeferido de plano. Não acordo, o acordo já fez o acordo. Antes, a proposta de acordo, tá bom? Então, vá escrevendo essa terminologia. Uma coisa é uma proposta que eu submeto. Outra coisa é o acordo firmado entre as partes, tá bom? Bora lá, vamos continuar. Quando começa e quando termina o chamado marco de confidencialidade e sigilo. Quando começa e quando termina este marco de confidencialidade e sigilo. Vamos lá. O recebimento da proposta, então eu recebi, em vez de rejeitar de plano, não, eu recebi. O recebimento da proposta para formalizar o acordo de colaboração demarca o início das negociações. Recebimento é despacho, tá? É uma coisa formal, solene. O recebimento da proposta marca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade. A hora que o cara vai, pega a tua proposta de acordo, que é uma petição, e escreve assim: recebo a proposta, e assina e carimba, eu tenho o quê? Opa, pelo menos foi recebida, vamos sentar para negociar. A partir desse despacho eu recebo a proposta, eu sei que as negociações começaram. E se as negociações começaram, começa também a confidencialidade da proposta, tá bom? Confidencialidade. E aí vem a lei e diz o seguinte pra gente: configurando, estressa demais para a polícia, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e quebra da boa-fé, a divulgação das tratativas iniciais ou de um documento que as formalize. Você só pode vazar o que está combinado, só pode vazar o que estão sendo conversado até o levantamento do sigilo pelo juiz, tá bom? Então, quando o juiz dá o seguinte despacho, levanto o sigilo, mas fala, opa, agora pode vazar, tá? Mas antes disso, não. Então, temos o início e temos o fim. Muito bem. Caso não haja o indeferimento sumário, então você não levou um pau logo de cara, né? As partes deverão firmar um termo de confidencialidade. É um documento
para viabilizar a responsabilidade das pessoas envolvidas, para prosseguir nas tratativas. Isso vai vincular os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa. Muita gente erra essa questão em prova, hein? Que diz que fica impedido o indeferimento posterior sem justa causa. Então, presta atenção na ordem dos trabalhos aqui. Eu submeto uma proposta de acordo de colaboração, ou para o delegado, ou para o representante do Ministério Público. Recebeu, beleza. Vamos até lá, vamos conversar. Antes de começar as tratativas, todos os senhores sabem ler a lei, vamos assinar o termo de confidencialidade. Isso vai marcar o quê? O sigilo de tudo que está sendo conversado, de tudo que está sendo apresentado. Não tem vazamento. Só podemos vazar o que a gente está montando quando o juiz levantar o sigilo. Legal. Todo mundo de acordo? Sim, assina. Vamos se comprometer aqui formalmente com isso. Beleza? Quando você vai lá e você assina o termo de confidencialidade, o que a lei está dizendo aqui para a gente é o seguinte: você não pode no dia seguinte acordar e falar assim, está indeferido. Como assim está indeferido, sem justa causa? Não. Eu preciso ter uma justa causa. Justa causa é algo escrito na lei não foi observado pela parte, o castigo dela é um indeferimento. Por exemplo, mentiu, escondeu fatos, aí tem justa causa. Agora, cravamos, confidencialidade assinada, vamos negociar, tá bom? Muito bem. Para dar segurança para as partes, o mínimo de segurança para as partes, né? O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia. Olha que legal, pergunta de prova. Ou da queixa-crime. Queixa-crime, professor? Mas queixa subsidiária, não pode? Claro que pode. Tá? Até o recebimento da denúncia de uma queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Aqui é um recadinho aqui pro Sérgio Moro, né, quando ele era juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. Por quê? Porque ele deu uma canetada lá e levantou o sigilo, tornando público o que estava sendo tratado naquele processo da Lava Jato, né? Ele achou que o interesse público era muito superior à intimidade das partes. E agora vem a lei e fala, juiz, você não tem essa opção. Se não tiver já recebida a denúncia, o sigilo vai permanecer ex lege. Não pode o juiz, é vedado o juiz decidir por sua publicidade antes da hora, tá bom? Muito bem. Então, se você leva à prática, leva o que aconteceu, pode ser que você erre. Não queremos isso. Bora lá. Paralelismo nas negociações e da investigação. Muito bem. O recebimento da proposta de colaboração para análise ou o termo de confidencialidade não implica por si só suspensão da investigação. Pessoal, essa é a frase que vai cair na sua prova. Olha o que eu estou falando. Essa é a frase que vai cair na sua prova. Então, faz assim, ó. Marca aí no teu caderno, no teu livro digital, que você, como delegado, tem o direito de continuar investigando. Não é porque começaram as tratativas da colaboração premiada de um colaborador que você vai parar suas investigações. Nem poderia. E você, claro, sabe por quê. Porque os caras podem pegar um boi de piranha lá na organização criminosa e falar assim, os caras estão chegando perto, vão descobrir aqui a nossa treta toda, vai lá, meu irmão, negocia, faz um acordo de colaboração premiada, a gente paga um advogado aí, e você, na negociação, diz, só negocio se parar as investigações. Agora não dá mais. A lei não permite esse tipo de negociação. Porque se não estava na lei, valia tudo. Você negociava qualquer coisa, tá? Eu quero ficar com 20% do que eu roubei. Os caras têm a cara de pau de falar isso. Agora não. Moralizaram a coisa na lei. Porque se está na lei,
e o limite do acordo de colaboração premiada é a legalidade, que o juiz vai controlar depois, se você usurpar, ultrapassar os limites da lei só porque está legal e o cara está contando as coisas para você, isso não vai valer depois. Vai bater no juiz e o juiz vai devolver, falar, arruma. Não dá, cara, desse jeito não dá porque está ilegal. Então agora a lei, ela preencheu essas lacunas e o que está em verde aí na tua tela vai cair na tua prova. O recebimento da proposta para análise ou firmando-se o termo de confidencialidade não implica por si só a suspensão da investigação. Tá bom? Agora vamos problematizar. Ressalvado acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias. Ressalvado acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis admitidas pela legislação processual civil em vigor. Então, só para explicar para você, é tudo muito amarradinho, tá? É tudo muito amarradinho. Então, imagina o seguinte, o pacote anticrime chega e diz o seguinte, juiz não prende mais de ofício. Tiraram do magistrado o poder que ele tinha de prender de ofício. Não prende mais de ofício. Se o MP não requerer, se o delegado não representar, o juiz não pode de ofício prender. É uma segurança. Segurança dessas negociações. Por quê? Porque a parte da cautelaridade é negociada. Primeira coisa que o advogado diz quando senta para negociar com o delegado. Doutor, primeira coisa que o meu cliente precisa para poder falar, para poder apresentar para você, jogar tudo no ventilador, entregar todo mundo com provas, vamos escrever aqui no nosso acordo que Vossa Excelência não irá representar pela temporária nem pela preventiva. Então, perceba o nível de negociação. Investigação pode comer solta, mas a gente gostaria da garantia de Vossa Excelência de não representar pela temporária nem pela preventiva. Então, estão negociando o quê? A parte cautelar, tá bom? Outra, que tal não bloquear todos os bens do meu cliente? Essas medidas assecuratórias a gente tem medo, né? Arresto, sequestro, especialização da hipoteca. Vamos dar uma segurada, né? Nessa parte aí também, para que o cara possa continuar tendo seus lucros, aquela coisa toda. E aí, claro, o outro lado da negociação vai virar para esse advogado, para esse defensor público e dizer o seguinte, se o dinheiro for lícito e você comprovar, não tem problema nenhum com isso. Tá? Então, por isso que a gente fala, é uma negociação, né? É um jogo de cachorro grande. Então tá lá, se agora você entendeu, né, que você pode negociar, por exemplo, esse acordo, não quero uma prisão cautelar, não quero um sequestro desse bem específico, por exemplo. Isso aqui tá com a minha mãe, ela mora lá, se sequestrar esse apartamento aí, vai ficar complicado. Então, você vai tentando aí, com um caso concreto, tornar esse entendimento mais fácil. Muito bem. O acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução. Isso é bem legal também, hein? O acordão aqui, antes de fechar o acordo, o sujeito chega lá e fala assim, o chefão do negócio aqui, o chefão da organização criminosa é o vulgo truta. Mas qual que é o nome do truta? Sei lá, ninguém sabe. A gente só sabe que é truta porque no WhatsApp, quando ele manda mensagem, dando ordem para todo mundo, tá escrito truta. Legal. Então, se você está no WhatsApp, você tem o celular dele? Tenho. Então, temos o celular do truta, que em tese é o chefão da organização. Então, perceba que esse cara, ele passou algumas informações importantes, mas ele não tem detalhes dessa prova. Ele não tem os detalhes dessa prova. Sem os detalhes dessa prova, eu preciso de uma investigação preliminar para conseguir pelo menos mais dados sobre isso.
Então eu poderia, por exemplo, com base nessa colaboração, nessas informações que eu estou recebendo, abrir linhas de investigação. Eu poderia, por exemplo, com o celular do tal do Truta, conseguir uma interceptação de comunicação telefônica? Poderia. Crime punido com reclusão. Não tem outro meio de se obter essa informação. E indício de autoria. Então eu tenho aqui uma construção legal, vai lá, juizão, quero ouvir a conversa do Truta. O juiz autoriza e aí você tem uma investigação prévia. Quando você conseguir mais elementos de informação, aí sim, você fala, agora vamos conversar. O que você está trazendo para a gente faz sentido, é plausível, agora vamos continuar a nossa conversa. É isso que ele está dizendo aqui para a gente, essa história da instrução prévia da celebração do acordo. Tá bom? Muito bem. Item importante aqui também, participação obrigatória de advogado ou defensor público. Por que eu coloquei isso aqui numa aula para delegado de polícia? Por que eu coloquei isso aqui na aula para os delegados? Porque eu quero que você fique bem atento a isso. Fique bem atento a isso. Tem muito malandro no mundo, principalmente em organização criminosa. Você tem que estar bem preparado para enfrentar um troço desse. Uma das formas hoje de se gerar nulidade, de falar que aquele ato não tem validade, de bater na porta do STF depois, falar eu quero que anule tudo. Por quê? Porque toda a instrução foi construída com base no acordo de colaboração premiada, firmado sem a presença do advogado, mesmo a lei dizendo que ela é obrigatória. Ah, mas como é que vai provar que não estava? Como assim? É tudo registrado em mídia, audiovisual, ata, assinatura. Então, não receba colaborador sem advogado ou defensor público. Fala para o cara, sai da minha sala. Só volta aqui com advogado ou defensor. Por quê? Porque o cara está gravando. Tá bom? Fechou? Muito bem, tá aí a dica prática para você, já pensando no seu trabalho. Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, né? Celebrantes são vocês ou o Ministério Público, pelo colaborador, que é o criminoso, que é confesso que é criminoso e está a fim de prêmio, você vai entregar todo mundo e tudo e vai colaborar efetivamente, e pelo advogado ou defensor público, com poderes específicos. Então tem que ter uma procuração para negociar. Sem ela também você não aceite. Muito bem. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor. Ou seja, o sujeito aparece lá, tô com a OAB aqui, tá? Ou a funcional do defensor público, não passei a procuração para os caras, mas não tem problema, eles estão aqui e eu estou pessoalmente falando, esses caras me representam. Então tudo bem, vocês vão assinar como advogados dele, OAB, Defensoria Pública, e o cara na mídia fala, ele é meu advogado, ele é meu defensor público, tá bom? É isso que ele está dizendo aqui pra gente. São formalidades importantes. Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor. Em caso de eventual conflito de interesses, ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público. O que quer dizer isso, conflito de interesses com advogado, professor? Se você não tem esse alcance, eu fico feliz que você não tem esse índice de maldade na sua mente, tá? Mas eu preciso te contar. O que ele está dizendo aqui pra gente é o seguinte, pode ser que o advogado seja da organização criminosa, esteja vigiando o que o cara vai contar, tá? Então, até isso o cara tem que tomar cuidado. Então, se o cara chega no cantinho e conta pra você, vai um dia antes e fala assim, vem um advogado, mas é dos caras. Fala assim, então você vai trazer outro, meu, tá? Então, para eles não desconfiarem, a gente recebe, a gente grava e vai embora, mas você volta aqui outro dia com outro advogado, tá? Então, olha isso, olha o nível de preocupação. Muito bem,
Incumbe a defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, e o mais importante, indicando as provas e os elementos de corroboração dos fatos apresentados por ele na colaboração premiada. Requisito para colaborar: confissão. No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu, ou seja, confessar tudo o que tenha relação direta com os fatos investigados. Então, anota aí no seu caderno. Não existe colaborador que não seja criminoso. Não existe colaborador que não seja criminoso. Todos dizem o seguinte: sou criminoso mesmo, bate no peito, roubo todo mundo, sou corrupto desde 2002, 2006, fiz geral e tô aqui para negociar. Tá? Então, na minha petição eu já levo todos os crimes que eu pratiquei na vida, mesmo que vocês nem sabiam. Isso significa o quê? Confissão ampla e restrita. Porque se você omitir informações e posteriormente a gente descobre que você mentiu, a gente vai usar o que você entregou e você não vai ter prêmio. Trouxa, tá? Então, ou fala a verdade, meu irmão, rasga o verbo, conta tudo, ou vamos descobrir depois se a casa vai cair para você. Bem assim, num linguajar bem fácil. Muito bem, quais são os prêmios? O que atrai o povo a dedar os outros, a enfrentar uma organização criminosa, a correr o risco de ser morto, incendiado, diante de tais prêmios? Qual prêmio será esse que é tão bom que o cara coloca a própria vida dele, a cabeça dele, da família, em prêmio? O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial. Esse é o que todo mundo quer, né? Esse é o melhor prêmio de todos. Eu te perdoo por todos os 1000 crimes que você praticou. Perdão judicial. Outro, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade. Ou substituir a pena de prisão por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal. Mais um aqui. Eu juntei, né? Eu fiz uma espécie de mosaico que estava espalhado na lei, eu juntei nos tópicos para ficar mais fácil para você. Considerando a relevância da colaboração prestada, o MP, Ministério Público, pode, voltar aqui para o amarelinho, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos de inquérito, com manifestação do MP, poderão requerer ou representar, o promotor requer e o delegado representa, ao juiz pela concessão do prêmio máximo, concessão do perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial. Tá? Se o juiz discordar, aplica-se o 28 do CPP. Detalhe, é o 28 que ainda está valendo, não é o 28 novo do pacote anticrime, está com eficácia suspensa. Muito bem. Prêmios ao colaborador. O MP também pode deixar de oferecer a denúncia quando? Se o sujeito não for o líder e for o primeiro a colaborar. Se ele for o primeiro a colaborar e não for o líder, ele tem o direito aí do MP não oferecer a denúncia, que é um baita negócio que nem processo vai ter em face dele. Observação, para a gente encerrar aqui a primeira parte da aula. Considera-se existente o conhecimento prévio da infração quando o MP ou o delegado já tem instaurado inquérito ou procedimento investigatório para apurar os fatos apresentados pelo colaborador. E por fim, se a colaboração for posterior à sentença, a pena pode ser reduzida até a metade ou será admitida progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos, que é a porcentagem de pena cumprida. Então, questão de concurso, cabe colaboração premiada depois que a casa cai, depois que o cara já é condenado? Cabe, e tem um prêmio que não é tão legal, mas o cara faz assim, eu vou conseguir um semiaberto se eu entregar a galera, já estou condenado mesmo,
Vou ver se eles têm interesse no que eu tenho para dizer, tá bom? Muito bem, terminamos aqui a primeira parte da nossa aula. Na sequência, vamos mais organização criminosa, começando aí com o que o Estado espera, né? O prêmio do criminoso a gente já falou, mas o que o Estado espera receber desse negócio jurídico? Já voltamos aí com a segunda parte da aula. Até já.